Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podfest, o nosso podcast da Fest Escova. Finalmente, né, Michele? Gente, esse Podfest saiu e agora nós estamos com duas presenças aqui incríveis. Exato, os nossos cérebros do marketing aqui da Fest Escova. Esse assunto que eu amo, que eu estudo muito. Eu falo que a gente tem tanta coisa para fazer. Agora, nós ainda tem que ver como que a gente engana o algoritmo. Tem que pensar nisso agora. Não, porque tem que postar tanta coisa, tem que fazer dessa forma, tem que fazer isso, tem que postar todo dia. Não pode postar todo dia, enfim. Não, e tem dia que a Márcia vira e fala assim, deixa eu te falar, parece que apareceu que uns 4.000 pessoas que viram. Aconteceu isso no seu também? Aí ela fala pra mim, não sei nem olhar onde que olha. Foi bem isso mesmo. PH, Henrique, sejam muito bem-vindos. Vamos bater um papo aqui sobre marketing para a gente informar os nossos franqueados, gerentes, consultores de beleza. Esse tema que é polêmico, mas é muito gostoso, muito atual, que sempre gera dúvidas na nossa audiência, em quem participa do dia a dia de uma operação. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: marketing é uma arte bonita? E aí? Faz parte do processo, né? Mas o marketing ele tem como função potencializar o resultado de qualquer empresa. Se não potencializar o resultado de qualquer empresa, tá fazendo errado. E daí não importa se é uma arte, se é um spot de rádio, se é um podcast, que também é um canal de marketing, pode ser também um canal de vendas. Então, o resultado final é qual o objetivo que ele tem que assumir, o objetivo que ele tem que alcançar e quais são as estratégias para isso. Então, se a arte for bonita e ele precisar disso, ótimo. Mas talvez não precise nem de uma arte. Mais ou menos assim. Se a arte for bonita e trazer resultado, ok. Se a arte não for tão bonita, mas trazer resultado... eu costumo dizer que o bonito é obrigação. Mas tudo, excelente. Mas tudo tem que trazer o resultado. Tudo tem que ter um ponto estratégico. Tem que saber o porquê está fazendo daquela forma e o que quer atingir no final. Né? E outro ponto é que não é só sobre venda, é sobre construir marca. Exato. Se você faz alguma coisa fora da marca, fora da sua identidade, seja verbal ou visual, está fazendo da forma errada também, né? Porque aí você está sendo puxeteiro, você não está acreditando na sua marca, você não está acreditando na sua estratégia de negócio para você entregar uma identidade visual que corrobore com isso, que entregue o resultado. Então, se está fazendo fora, também não vale. Não é dinheiro a todo custo também. O que muitas marcas, inclusive, fazem hoje em dia. Henrique e PH, vocês que são profissionais de marketing, estão aí há um longo tempo, né, estudando e trabalhando com isso. Como que vocês veem o marketing de hoje, desse momento que nós estamos vivendo, de redes sociais, do marketing off, das estratégias? Fala pra gente num overview, falando de marketing Fest Escova, né, aqui dentro de casa, lá fora também, como vocês estão enxergando o momento do marketing para os nossos negócios nos dias atuais? Até puxando um gancho, com o fato das redes sociais, a gente entender o algoritmo, cada vez mais a necessidade de entender a mudança da ferramenta, né? Como a inteligência artificial vem atuando no algoritmo, entregando resultados diferentes. Então, assim, é muito importante a gente ter clareza do negócio, entender que o marketing, eu vou até pegar um pouco da frase do Henrique, que marketing é negócio, né? Afinal, eu preciso ter clareza na estratégia de aonde eu quero levar o meu negócio, qual que é o resultado que eu espero daquilo e como que eu vou conseguir usar a inteligência artificial, usar as ferramentas que a gente tem hoje para trazer esse acesso, né, essa visibilidade à minha marca. Qual que é o melhor caminho e a estratégia, porque nem sempre é uma arte bonita ou um conteúdo que eu vou lá e vou gerar. Eu preciso ter os inputs corretos e principalmente entender como que joga o game, né? Boa. Só acrescentando, eu acho que a gente está numa curva de mudança bizarra de estratégia de marketing. O marketing que foi feito até hoje, assim, eu acredito que ele não vá mais existir daqui para frente. E por vários motivos, na minha visão. Primeiro, por conta do comportamento.
cada vez mais está ficando claro que o comportamentos nas redes sociais estão ficando voltados mais para conteúdos. Quando você traz marketing, todo mundo atrela também campanhas publicitárias, estratégias se desembocam nisso, inclusive. E as pessoas não gostam desse tema. Eles não se conectam com esse tema. Então, isso você vê custos de mídia ficando, de novo, muito caro. Por que está ficando muito caro? Porque as plataformas estão vendendo muito, e é tudo uma lei de demanda e oferta, Sim. como sempre. Sim. E as marcas estão gastando cada vez mais nisso. Porém, tem uma outra vertente em relação a conteúdo, que as pessoas não estão se conectando tão bem. Então, por isso que vai ter, na minha visão, é um momento assim, de inflexão bizarro do mercado. Eu nunca vi um movimento tão grande. Eu sou da época que tinha muito print, né? Ainda que tinha muito anúncio impresso e também de TV. E o movimento que fez para o digital não foi tão grande quanto esse movimento que eu estou vendo agora. De realmente mudar a percepção, mudar a forma de comunicar, mudar os canais. Estratégias começando com digital first já acontece há muito tempo. Sim. Mas dessa maneira, sendo mais atrelado a conteúdo, ainda poucas pessoas fazem e quem está fazendo está se dando bem. Então eu vejo que vai mudar muito daqui os próximos 2, 3 anos. E Então, a evolução é tão rápida que recentemente acabou de sair a matéria que pela primeira vez a internet conseguiu superar o investimento em publicidade, mídia paga, do que na TV. Né? Na TV. Exatamente. Verdade. Então o consumo está mudando de uma forma tão rápida e a necessidade da marca de se adaptar está sendo tão grande porque ela consegue ter uma facilidade muito maior. Hoje, para uma marca que ela é médio porte, tá? Ter uma presença digital é muito mais fácil do que se ela tivesse que fazer uma inserção numa TV de mídia off ou numa TV aberta ou fechada. Então, assim, isso molda muito a forma de consumo. Meninos, e diante desse momento de disrupção, podemos chamar assim, né? Estamos gravando isso aqui em setembro de 2024 e estamos vivendo esse momento, esse ponto de inflexão, essa disrupção. Como que vocês enxergam o ônus e o bônus disso? Quais são os riscos ou quais oportunidades as empresas têm no momento de tão grandes mudanças? Bom, na minha visão, nem vou falar do ônus, porque se a gente olhar para o ônus, a gente se perde no tempo e acaba até perdendo a oportunidade. Na minha visão, é muito mais de sempre se manter antenado e sempre seguir pelo menos uma linha de teste para a empresa, né? Como todo negócio, se você não testa novos produtos, se você não testa novas vertentes de receita, você vai morrer. Em marketing também, se você não testa novas estratégias, se você não testa novos canais, se você não testa novas frentes de atuação, você também vai deixar a imagem da sua marca morrer. Então, na minha visão, está ficando cada vez mais claro que quem testa mais e com a estratégia alinhada e com o objetivo claro, né? Não também sair, essa trend aqui está em alta, eu vou fazer. Não, isso daí não dá certo. Não é sobre isso. Trend, se você não tiver estratégia, você não vai conseguir atingir. Se você testa com estratégia, com objetivo claro, todo mundo vai começar a pegar esse teste e colocar como atividade principal, que é o que acontece normalmente, né? Então, o bônus você vai poder testar mais e errar mais para ajustar e fazer o marketing dar certo, né? Vamos dizer assim, da sua empresa. E o ônus é que quem não entender isso o quanto antes, daqui a um ano, assim, pode acabar e o teu custo de aquisição de novos clientes ficar muito mais caro. Retenção. Quem não retém cliente, quem não aumenta a frequência desse cliente, ainda mais de serviço, também vai morrer. E eu tô falando de morrer mesmo. Não tô falando só de cair não faturamento. Não vai conseguir sobreviver. Não vai conseguir sobreviver. Ainda mais com, todo mundo fala sempre a mesma coisa. O CAC tá aumentando muito. O CPM tá aumentando muito. Tá, mas tá aumentando muito há 6, 7 anos tá aumentando muito. Sempre teve aumentando. O TikTok era barato, não tá mais. Eu escutei isso esses dias. Por quê? Não é um jogo escondido ali, é uma naturalidade isso acontecer. Então, quem não testar estrategicamente vai morrer. Com toda certeza.
Henrique e PH, e para quem é leigo nesse assunto, quando você fala de testar no marketing, na prática é o quê? Uma pessoa que, né, nós estamos falando de um mercado de um modo geral, já já a gente vai entrar na Fecha Escova. Como fazer esses testes na prática? Bom, a princípio tudo é necessário ter uma estratégia, né, para começar. E principalmente ter clareza do caminho que a gente quer conseguir atingir. Então, principalmente é uma coisa que eu falo no workshop aqui, envolvendo um pouco da Fecha Escova, que não é eu abrir o meu público para tentar atingir o máximo possível e ter uma base de teste. É principalmente eu focalizar e conseguir entender o que o mercado está fazendo, quais são as minhas necessidades para conseguir ter dados relevantes para eu conseguir tomar uma decisão de qual o melhor caminho para seguir. E principalmente entender que não é só sobre queimar verba ou fazer investimentos sem estratégia, é ter um conhecimento de qual é o ponto que eu quero chegar e coletar esses dados para tomar decisão e conseguir encontrar o melhor caminho. O que eu, complementando o PH, o que eu vejo assim, vou falar o que eu vejo de errado que as pessoas fazem, é que elas testam sem ter um objetivo claro. Exato. E que focam muito mais no tático do que no operacional, no tático, na estratégia do dia a dia, né? Então, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com uma metodologia que fala sobre loops, né? Que vem de Growth Loops, mas daí Growth Loops é mais para produto, para fazer ele dar certo, mas você consegue implementar em tudo. Então, a primeira parte do loop assim, que eu penso é qual é o meu objetivo central. O segundo é como eu vou mensurar isso. E o terceiro é a minha coleta de resultado. A minha coleta de resultado já me dá o debriefing ali do se eu atingi ou não e o porquê. Vamos supor, o meu objetivo que eu estabeleci é atingir novos clientes. Então, a minha parte estratégica, o segundo passo, é como eu vou fazer isso, e KPI vai ser número de clientes. E o resultado é quantos por cento, desde que eu setei no primeiro objetivo, que seria isso, quantos por cento eu tive, e se eu atingir real o objetivo ou não. Como assim? Se no final da ponta eu atingir uma maior frequência desses usuários, quer dizer que não deu certo o meu teste. Por mais que ele tenha dado resultado financeiro a mais. Então, eu tinha 100 clientes, eles vinham uma vez só por mês e agora eles estão vindo 2. Putz, foi sucesso? Não, porque minha análise não era em aumento de clientes. Sim. Não era em aumento de frequência, desculpa, era em aumento de clientes. Clientes. Então, eu tenho que saber onde eu errei esse ponto. Que eu errei. Deu certo, mas eu errei. Então, fazendo essa análise, eu consigo até mudar, talvez, o meu objetivo. Pegar e falar, opa, calma aí. Eu não tenho que focar em aumento de cliente. Eu tenho que focar em frequência, porque isso daqui movimenta muito mais o game. Então, tudo vai de como você analisa o objetivo. O objetivo ele tem que ser claro para todo mundo. E assim, até um ponto que eu vejo também muitas pessoas fazendo é não, o final deu certo, tudo bem. Não. O final deu certo, não tá tudo bem. Você tem que saber o que deu de errado. Se não souber o que deu de errado, provavelmente você vai continuar errando. Você não vai ter análise e por aí vai. Então, meu ponto, eu gosto muito de focar nesses 3 pilares. Sabe? Ótimo. E vindo pro universo Meu Coração Amarelo, falando de Fecha Escova, como que vocês estão vendo o marketing da Fecha Escova hoje? Nós estamos num momento também de muitas transições, muitas mudanças vão vir a partir de 2025. Como que vocês estão avaliando o nosso momento como marketing diante do mercado, diante do nosso histórico de quase 6 anos de casa? Estamos fazendo um redesign na nossa marca, né? Explore um pouquinho mais sobre o marketing Fecha Escova. Bom, o marketing Fecha Escova, para mim, desde o começo, né, quando eu pisei aqui na Fecha Escova, eu falei, vai ser um desafio mesmo, mas comunicar é independente do produto, mas está sendo uma prática muito divertida e interessante mesmo da dinâmica, né? Porque a Fecha Escova ela é muito dinâmica. A gente vê como a comunicação da marca ela muda de um estado para o outro, de uma cidade para outra, e a análise do público é muito assim, né? A gente precisa tomar decisões rápidas e até chegar ao ponto de fazer um redesign mesmo para trazer fluidez para a marca, né? Trazer um posicionamento onde a gente consegue conversar com o público, estar no digital e ao mesmo tempo não perder a essência, né?
né? Então, assim, eu vejo uma curva de crescimento muito grande para a Fecha Escova, principalmente dentro do marketing aliado junto com o comercial e as estratégias que a gente vem desenhando para o futuro, né? Principalmente 2025, para a gente atingir as nossas metas. Mas tem sido algo muito bacana, até pelo fato da gente estar integrando a nossa house de marketing, né? A gente tem tem bem mais facilidade para desenvolver campanhas estratégicas e trazer resultado para o negócio dentro do conceito Feche, né? Porque eu costumo dizer que Feche não está só no nome, né? A gente costuma, um ano para a gente é quase 5, né? Então, assim, a gente vive muito, né? Então, assim, o resultado ele também é imediato e a nossa análise, principalmente dentro do departamento de marketing, ela tem que ser constante. E assim, a experiência que o HG está agregando ao time, principalmente, está sendo muito importante, que é como fazer essa análise e entender a curva de crescimento. Analisar semana por semana e entender o que o nosso público está consumindo, né? O que ele quer, qual que é o interesse dele, para a gente conseguir cada vez mais performar e conseguir desenvolver a presença e a força de marca da Fecha Escova. Então, assim, é algo que eu sou, de fato, apaixonado na dinâmica, né? E o contato que a gente consegue ter com públicos diferentes. Então, é muito bacana. Um ponto assim que eu vejo que é o que esperar para o próximo, sabe? Que a gente melhorar muito os pontos de distribuição. Eu vejo que a Fecha ela é consolidada como marca, mas ela precisa ter um maior alcance ainda. Exato. Foi muito focado, e é natural de todo business, tem alguns jeitos de você construir uma marca forte, você criar relevância. Mas o que no Brasil acontece muito é trabalhar com produto, né? O produto é muito bom, as pessoas indicam, e tudo isso acaba reverberando melhor e fazendo a marca como ela é hoje. Uhum. O problema nosso é que a gente não conseguiu distribuir da melhor forma ainda. E isso por N motivos, que é normal acontecer também em toda empresa. Primeiro, por investimento. Investimento é muito caro, se fazer investimento em massa, né? Você comunicar desse jeito, em massa, você precisa colocar um dinheiro, um esforço muito grande financeiro. E eu não estou falando nem só colocar o dinheiro, é você fazer uma equipe interna inteira pensar nisso. Exato. É um esforço tremendo. Mas agora eu acho que a gente passou já um outro step e esse próximo ciclo precisa ser muito sobre distribuição. Nós somos maduros em design, nós somos maduros em comunicação, em passar a nossa mensagem como marca, mas nós não somos maduros ainda em distribuição. E é normal, é um step de cada vez. Não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo também, porque você não faz nada direito. Então, como agora a gente começa a ganhar escala nesse ponto? Eu queria até contar um pouco, Henrique, sobre essa sua fala sobre distribuição. Uhum. Nós somos uma rede, né, onde o franqueado ele tem muita liberdade em atuar do marketing regional, Sim. do marketing da visão da loja dele. E isso foi estrategicamente pensado nessa capilaridade. Total. Da gente chegar aonde a franqueadora não conseguiria ir sozinho, justamente pela dimensão que o nosso Brasil, nosso Brasil se encontra. E isso é uma dor que a gente enxerga quando ele é pequeno, né? Uhum. Ele pega uma empresa para ajudá-lo a fazer isso e a grande questão é só porque você está investindo pouco, você está investindo pouco, você está investindo pouco. Porque não existe essa metodologia, né, de você parametrizar, né, de você acompanhar os resultados, somente pelo volume financeiro. E a gente percebe, posso até estar falando algo, não estou generalizando, mas a gente percebe que isso virou uma prática do marketing. Quanto mais você investe, mais você ganha alcance. E não é uma verdade. Não é. Tem gente que investe milhões e não consegue performar. Perfeito. Né? E aí a grande questão que eu vejo é uma dor que começou a se tornar uma dor. As pessoas começam a falar assim, eu não faço mais marketing, porque a questão o dinheiro nunca dá, o dinheiro nunca é sempre pouco, o dinheiro nunca performa. E aí a gente cai nesse ponto de capilaridade, onde a gente sempre pensou que o franqueado nos ajudaria, nos apoiaria, porque essa é a intenção de uma franquia, de irmos juntos nessa capilaridade. E nesse ponto de vista, como
como vocês veem isso, né? Que nós temos hoje uma força de 220 lojas abertas que poderiam estar nos apoiando nessa capilaridade. E aonde que a gente não consegue entregar esse resultado? Perfeito. Tem algumas formas disso. E já vou quebrar algumas objeções também, né? Primeiro, não precisa investir mais para ter um maior alcance. Isso é uma mentira. Sim. Isso, desculpa estar falando isso, mas, agências mentem para quê? Porque Sim. elas ganham no volume. Então, Sim. se entrega mais criativo, se entrega mais campanhas, ou até em cima do investimento em mídia que eles Sim. fazem. Então, quanto mais investir, mais eles vão ganhar e naturalmente acontece. Então, a primeira dor que eu sinto é que, por não ter o conhecimento, muitas pessoas, elas são enroladas. Então, quando já detém um pouquinho mais, essas pessoas elas começam a saber quais são as métricas que vai cobrar, quanto está de custo, quanto não está. Então, esse é o primeiro ponto. É uma mentira que precisa investir mais para conseguir aparecer mais. Outro ponto é que colocam muito a questão de investimento em mídia onde não dá resultado. Como assim? Hoje a gente falou que aqui já que o principal é em orgânico, porque o que está entregando é em rede social, está tendo mais alcance. Então você consegue ter um potencial de alcance muito alto com um conteúdo que você não coloca R$1, você só coloca o dinheiro da produção. E às vezes você pode até fazer uma produção mais enxuta. É aí que você coloca o dinheiro. São em peças que já foram validadas, que daí você coloca dinheiro para quê? Para potencializar o resultado dela que você não gastou nada. Não é numa peça que você não testou, não sabe se está dando certo ou errado. Nós fizemos isso até com a outra linha da franquia, do Fast Spa. Como a gente conseguiu tanto lead em tão curto espaço de tempo? Com investimento baixo ainda. Nós fizemos um monte de ideia. O que estava performando mais, colocamos dinheiro. Então a ideia é sempre vamos fazer o que está dando certo e coloca dinheiro. E não vamos colocar dinheiro para ver se dá certo. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, que é a questão de como a gente vai ter que atuar com o Brasilzão, né? Primeiro, o que eu vejo muito é que muitas unidades não fazem nenhum tipo de campanha. Então, isso é um ponto ruim para elas, principalmente. Não estou nem falando de conhecimento de marca. Outro ponto é que a gente tem que ter uma estratégia como franqueadora por região. Isso tem que ser feito e tem que ser passado esse briefing adiante para todas as agências que atuam com a gente. Como na minha cabeça funciona? Para mim, sempre ter que começar maior, um grupo de teste maior, para depois você ir afunilando. Então, primeiro vamos começar por macro-regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudoeste. Começou a fazer campanhas assim? Começou a dar certo? Começou a conversar com os franqueados dessa forma? Está dando mais resultado? Você começa a ir por estados. Ou grupo de 2, 3 estados também. Porque qual é a lógica disso? Como você falou, a comunicação no Brasil é muito distinta. As nomenclaturas que funcionam no Sul, até os jargões que funcionam no Sul, estão muito longe de funcionar no Norte. Às vezes podem até soar como xingamentos, inclusive. Então tem que saber se comunicar. Outro ponto é que verão no Sul é no Norte é outro, inclusive outra época. Então, inclusive, a questão climática é muito diferente. Né? Até aqui em Goiânia mesmo, está totalmente diferente de São Paulo. Então, por que eu tenho que comunicar da mesma forma? Então, essas particularidades a gente tem que começar a atuar mais estrategicamente como franqueadora. Né? Como a gente vai fazer junto? Como vai fazer isso? Tem que ser junto. Por quê? Não adianta nada. Exato, porque não adianta nada a gente pensar também estrategicamente, porque uma estratégia bem feita demora pelo menos uns 6, 7 dias para ser bem executada. Então a gente vai parar 6, 7 pessoas do time para pensar nessa estratégia. Se não fizerem nada e não surtir efeito financeiro, é o que eu falei, marketing é para potencializar o resultado financeiro da empresa. Se não fizer isso, eu vou abandonar essa estratégia esses dias, 6, 7 dias, porque eu não preciso fazer, eu não estou gerando resultado. Então, tudo isso tem que ser realmente feito como um trial. É teste o tempo inteiro, para ver se todo mundo vai aderir, se vai fazer sentido. Porque tem que fazer sentido não só do nosso lado, mas também para eles, e assim começar a ampliar a massa. E outro ponto é que a gente tem, de fato, que fazer campanhas de conhecimento de marca nível nacional. E daí a campanha Fast para todo mundo.
Como? De novo, acredito muito em canal orgânico, tem como a gente fazer alguma coisa legal. Campanha de É, Natal, tem sim como a gente fazer algo com maior distribuição sem gastar tanto, em produção, e sim mais em, em mídia, Alcance. em alcance. Então, essa toda, acho que é os próximos passos para conseguir reduzir CPM, para aumentar o conhecimento de marca, e assim ser conhecida no Brasil inteiro, porque hoje tem muitas regiões que a gente é muito conhecido e outras é mais indicação. Inclusive, né, Henrique, essa estratégia para o Natal nós já vamos aplicar esse Sim, ano. Né? exato. O vídeo do ano passado foi um vídeo Lindo. maravilhoso, uma mega produção. Esse ano vai ser um vídeo mais simples, muito bonito Exato. também, com uma mensagem muito bacana, mas um vídeo que vai ter um investimento menor, justamente para a gente poder investir na distribuição dele depois. Exato. Entrando até em Natal, que é uma estratégia que eu acredito muito e, pô, todas as vezes que eu fiz, deu certo. Então, E que a estratégia de Natal, ela reflete muito o momento do marketing hoje e 25 que exato, nós estamos desenhando para a Fartscoba. exato. Qual é o lance? O marketing ele precisa potencializar o resultado, certo? Então, no Natal, o nosso resultado, a gente já tem um histórico que ele é muito alto. Muito alto. Então, por que eu vou colocar um maior investimento bizarro em mídia, bizarro em produção? Isso é métrica de ego para a gente satisfazer. Tem que deixar de fazer? Não, a gente vai fazer, porque é uma data que a gente precisa se posicionar e ser lembrada. Mas não adianta nada a gente só fazer essa ação no Natal, não ter uma distribuição e não conseguir reverberar esse alcance para as outras datas. Então, eu sei que em janeiro dá uma queda, não é que nem dezembro. Mas no carnaval vai muito bem de novo. Então, pô, eu tenho que colocar o dinheiro no carnaval, onde a mídia normalmente já é mais cara, por conta até de todos planos de As viagens, ações. todas as ações que tem de carnaval, deixa a mídia mais cara. Não, então eu tenho que fazer em janeiro e fevereiro, que provavelmente até o mês de fevereiro, já que o carnaval vai ser em março, a mídia vai ser um pouco mais barata. Então eu uso a minha mídia nos momentos onde o investimento provavelmente vai ser mais baixo, eu vou conseguir atingir mais pessoas e o meu faturamento é mais baixo. Não é onde eu já sei que o meu faturamento vai ser alto. É o Exato. contrário. E outro ponto é aproveitar todos esses momentos para a gente não voltar para a régua de faturamento anterior. Todo lançamento de produto, assim como o Fast Retoque, né? Foi até um ponto que a gente bateu muito, o lançamento ele tem que potencializar o resultado do mês do lançamento, porque é uma novidade, mas também manter a linha de faturamento próxima, acima do que era o anterior. Né? Então, tem que pensar até na distribuição de dinheiro mais ou menos dessa forma. E outro ponto, falando sobre distribuição de verba, nenhuma campanha pode passar de 10 a 15% do valor, 10, 15% do valor de produção do valor que eu vou investir em mídia, do total. Né? Então, se eu tenho 100 mil para investir, eu não posso gastar 20, 30 mil em produção, porque eu vou deixar algum lado descoberto. Então, tem que sempre pensar nessa forma. E é interessante também, justamente essa fala, que ela não tem que ser só para a pessoa do marketing. O empresário, ele precisa entender, Ter essa visão. porque é tomada de decisão. Será que realmente vale a pena eu investir em um filme onde eu não vou fazer uma distribuição correta? Sim. Colocar só em um canal? E principalmente uma fala que eu uso muito aqui dentro da Fast School, principalmente quando a gente recebe outros empresários dentro dos nossos workshops, cara, você precisa entender como analisar a sua mídia paga. Total. Porque muitas vezes o pessoal, realmente, agências vão colocar volume para entregar, mas não é o resultado que o empresário deseja, né? Então é necessário, não é que ele vai ter que fazer a campanha em si, ele colocar a mão mesmo para executar, mas ele entender como analisar para atingir o melhor resultado. Perfeito. Para analisar uma campanha de marketing, você tem que saber os KPIs. Exato. Para isso. Senão, não adianta. Praticamente em todos os outros episódios nós falamos sobre isso. O empresário não tem que ser expert em tudo, mas ele tem que saber um pouco Exato. de cada, até para acompanhar, para cobrar e para entender se ele não está sendo lesado até. Total. Exato. Eu acho que um custo, assim, para os nossos franqueados, que tem que ter muito na mão, é o CAC. Tem que CAC. analisar qual é o CAC. Tem que analisar. Tipo, não tem como
não saber o Custo quanto... de aquisição de cliente. Exato. Não tem como, porque isso que vai balizar se ele está fazendo campanhas assertivas de marketing. E justamente por ter um investimento escasso, se não tivesse esse dado na mão, e assim, é perguntado, qual é o seu CAC? Tem que saber. Só dando um exemplo, nós recebemos aqui, né, no nosso primeiro podcast a Heloína, e ela trouxe um exemplo. Ela falou: eu não entendo de marketing, mas o pouco que eu entendo, pelo menos para eu fazer uma análise correta, né? Ela contratou uma empresa de marketing e a pessoa colocou lá a faixa etária de 18 a 55. Ela falou: cara, eu não tenho dinheiro para isso, para atingir. Aí ela falou: não, é de 25 a 35. Então aí você pensa assim: nossa, mas eu diminui muito a quantidade de pessoas. Não, eu potencializei esse nicho. Então ela falou: é aqui que eu quero atuar, né? E ela não entende de marketing, ela não sabe de mídia, mas olha para você ver a percepção do empresário. E a outra percepção que ela colocou, trouxe para nós, foi o canal. A empresa, né, falou assim: não, vamos colocar, atuar em salões de beleza, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou: não, eu não quero. As áreas de interesse. Ela falou: não, eu quero a gente que vai em concessionária, que vai em banco, que vai... Então, as áreas de interesse, ela modificou. Se ela não tivesse um pouquinho de percepção e de conhecimento, ela tinha entrado num movimento que não ia dar resultado, ela ia perder, o dinheiro dela ia pro ralo, como se diz, né? E esse é um ponto, assim, não é porque deu certo com ela também que vai dar certo para todo mundo. Exatamente. Que daí ela pode ter encontrado um fluxo até de investimento interessante que hoje está compensando. Mas daqui um mês pode mudar completamente o game. Às vezes uma semana, exato. Um mês, né? Por isso que tem que saber muito bem o que analisar de resultado. Isso. Então, pô, como tá o meu CAC? Meu CAC global mesmo. Pô, eu tô investindo tanto, tô vindo novos clientes. Opa, calma aí. Legal. Daí tem que ter o preenchimento correto da comanda por conta disso. Tá vindo por onde? De onde está vindo. Perfeito. Tem que ter essa percepção. Se não tiver essa percepção, vai acabar atrapalhando um pouco. Esses dados, eles são 100% confiáveis, principalmente de onde a pessoa veio, por onde você conheceu, que pergunta. As pessoas, normalmente, elas vão lembrar o último canal que ela viu. Então, elas não... Se você faz uma campanha com outdoor, com painel de elevador de residência, comercial, e ela foi impactada pelo Instagram, provavelmente ela vai ver o Instagram, ela vai falar sobre o Instagram. Então, quer dizer que os outros canais têm que morrer? Não. Mas você tem que saber que elas estão vindo de um investimento em marketing. E daí depois você desce e começa a ver o grão, né? Que a gente fala. Pô, tá vindo mais pelo Instagram ou por Media of Home? Então você começa a entender o todo e começa, vou colocar ao invés de 30% em Media of Home, vou colocar 15%, porque ele faz sentido ter, mas vou colocar 15% aqui. Vou colocar uns 5% a mais no Instagram e vou colocar em elevador de prédio mais 5%, que é aquele lance que eu falei do teste. Então não adianta você ficar só nessa. E outra, dentro do Instagram, que é o principal anunciante hoje, né? Que a gente utiliza, não só a gente, mas o mercado como um todo, até o TikTok, ele é muito ruim ainda em conversão. Ele é muito bom para alcance, mas é muito ruim para aquisição de novos clientes ele mesmo. Causa lembrança de marca, mas a aquisição... Ele ainda peca muito, assim, até por como a plataforma se comporta, né? Então, quer dizer que eu não tenho que ter TikTok? Não, tem que ter. Eu tenho que saber o que eu vou ler nele. Então, o meu KPI no TikTok, ele é totalmente diferente do Instagram. Assim como é diferente de Media for Home e dos outros canais que a gente atua. Então, é essa maldade que eu falo que tem que ter. Ela conseguiu achar um nicho muito interessante. Mas se ela não tiver, o CAC tá isso, ela pode se perder daqui uns 2, 3 meses. Porque isso que eu acho mais bonito assim, do jogo é analisar esses dados e ver como a gente está evoluindo na métrica. Que o game é sempre diminuir. Mas é difícil também seguir nessa. Isso que eu estava anotando aqui, Henrique, que eu queria voltar, né? O que o empresário tem que olhar, ter na ponta da língua? Aqui eu vou falar do empresário, mas o nosso franqueado, enfim. Você falou do CAC, né? O CAC ele é uma boa análise de quanto está custando para ter esse novo cliente, mas eu não estou falando quanto ele está deixando dentro da casa, né? Sim. Então, olha muito CAC. Que mais? O ROI da campanha tem que ter.
Se quiser ir mais a fundo ainda, em pegar ir mais no grão, daí olhar o ROAS também, mas daí isso é muito capilar. Eu nem Qual é olho a tanto o diferença ROAS. do ROI e do ROAS? O ROI é o quanto a campanha faz resultado final e o ROAS é da campanha. Então, a campanha é o dia a dia e o ROI é de algo maior. Então, é até do anúncio, pode ser. Tipo, Sim. pode ser um ad, você fala do ROAS dele. Eu não Sim. vejo tanta necessidade. O empresário, principal CAC, ROI e o LTV. O LTV. Uhum. O LTV, para mim, até em questão de serviço, ele é essencial. Porque é o quanto a pessoa vai deixar de dinheiro para você dentro de um determinado período. Se não olhar o LTV, você pode estar colocando 3 mil clientes para dentro e convertendo ele só uma vez. Exato. E daí o CAC pode estar em R$100, você fatura com esse cliente 80, 90, você está deficitário. É melhor você pausar todas as suas campanhas de marketing. Exato. Eu ia até perguntar, falando de LTV, eu falo que, na minha visão, né, um dos maiores, eu falo, oportunidades que nós temos dentro de casa é a nossa retenção. Uhum. Na verdade, nem a nossa retenção, eu falo que são a nossa base inativa, vamos supor assim. Então, vamos lá, suponhamos 1 milhão de mulheres dentro de casa, 60% ativas, recorrente, né, LTV bacana, mas eu ainda tenho 40% inativo, então eu tenho 400 mil. Sim. Não estou falando de números específicos, tá? Sim. Não sei se só fictícios. E como atuar nessas 400, né? Boa. O que nós podemos fazer? Porque eu vejo que esse é um dos nossos maiores patrimônios, que são Perfeito. os nossos clientes. Acredito que temos como trazer de volta, porque se ele já veio e teve uma experiência, mesmo que foi ruim, talvez eu consiga recuperar, né? Parte desses. E o que vocês podem falar para o nosso franqueado em relação a essas clientes inativas? Boa. Tem uma questão assim, antes de falar de cliente inativo, a gente tem que pensar que alguns dados a gente tem que ter mais maturidade de olhar e analisar como refazer. Antes de bolar estratégias, a gente tem que ter a clareza de como a gente vai atuar. Né? Então, um dos pontos primeiro, tem que ter o preenchimento correto das comandas, porque se eu não tiver preenchimento, eu não vou saber quem é a pessoa. Se eu não tiver os dados corretos. Se eu não tiver os dados corretos, eu não sei se ela veio ou não. Uhum. Eu não sei. Por quê? Simplesmente pelo fato dos dados serem preenchidos toda vez. Então, por ter essa possibilidade de preencher todos os dados novamente, até porque não tem CPF, não tem uma unidade única ali de preenchimento, ela é muito ruim por conta disso. Então, da nossa base, a gente lá vai, números fictícios, 3 milhões. Pode ser que desses 3 milhões sejam 2 milhões apenas clientes. Porque tem dados, duplicados por falha de preenchimento. Uhum. E isso não pode acontecer. Esse é um ponto. Então, por isso que necessita essa clareza de dados. Agora, vamos para as iniciativas. Eu estava até conversando com a Márcia, acho que na sexta, né, Márcia? Sobre retenção e aumentar a frequência. Para você aumentar a frequência, você precisa sempre dar um incentivo. Sempre. Não tem como falar sobre frequência sem você comunicar. Tem várias formas. As principais formas é através do nosso atendimento. Sim. O nosso atendimento é muito bom. É referência. Entrega o que precisa. Isso é fato. Por isso que a gente tem recorrência. Por isso que as clientes voltam para a gente. Mas isso é de uma forma passiva. A gente tem que parar de ser passivo e fazer essa frequência aumentar de forma ativa. Como a gente faz? Com alguns convites, alguns lembretes, que eu vou apresentar na convenção também na terça. Incrível. Vai ser na terça. Então, essa é uma proposta que a gente está trazendo para aumentar a frequência. Aumentar a frequência para quanto? Aumentar a frequência para 2,5 vezes no mês. Perfeito. Que o nosso dado hoje é de 1,3. Uhum. Isso já vai... imagina, você ter a mesma cliente, o dobro na sua unidade. Perfeito. Tá legal já, né? A meta não é essa. A meta é a gente chegar em 3,5, 4, que é o que normalmente acontece em estabelecimentos do nosso setor. Então, essa é a questão de frequência. Agora, tem a questão da pessoa voltar depois desse período, que é o que eu estava falando sobre o churn.
Hoje, a gente, por conta dessa questão dos dados, a gente não sabe qual é o nosso churn. E qual é o período que a gente tem que contabilizar o churn. Vou dar um exemplo. O Airbnb ele faz o churn a cada 6 meses, né? Então, você tem que reservar pelo menos uma vez a cada 6 meses para você não ser churn do Airbnb. Que daí ele entra com ações de como você voltar para o Airbnb com uma outra estratégia de marketing. Porque você churnou, que a gente fala, né? Queimou, não é mais cliente, vamos fazer uma estratégia diferente. Pode ser cupom, que é o mais natural, mas não necessariamente cupom. Às vezes é só uma nutrição de, um serviço novo aqui. Só ser lembrado. Exato. É uma atualização. Isso tudo é feito por onde? E-mail, normalmente. E-mail ou celular. Né? Até campanhas de remarketing também, se tiver os dados muito bons, dá para fazer uma campanha de ativação de remarketing ligada a isso. Ah, não. Então, tá, ele ainda não está no período de churn, mas está perto. A gente consegue agir de uma outra forma. Então, a questão tem que ter muita noção dos dados e ver qual é o período que a gente tem que ter essa pessoa para trabalhar. Se ela não está dentro desse período, ela churnou, a gente tem que ter outra estratégia. Porque o que é para cliente atual, o cliente que ele é ativo na nossa base, não pode ser a mesma comunicação de um churnado. Porque você não vai conseguir comunicar com todos. É diferente. Exato. E um ponto, assim, quem sabe trabalhar com clientes ativos e churnados são as empresas que têm um menor CAC. Tem um menor custo de aquisição, normalmente, e consegue tirar mais dinheiro possível dessa pessoa. No bom sentido, sem extorsão, né? Entendi. Não é sobre isso, é sobre a pessoa vir por livre, espontânea vontade no estabelecimento. Então, e deixa maior margem de lucro, porque se você tem menos custo, você coloca uma margem maior. Tem até uma questão. Os salões, né, os nossos franqueados, eles têm um custo fixo. Então, quantas horas de cadeira ociosa tem? Se a gente colocar o máximo de pessoas possível, o custo fixo vai continuar o mesmo. O que vai aumentar vai ser a comissão. Mas a margem vai aumentar bizarramente. Então, para fazer essa escala toda, para mim, o essencial é aumentar a frequência e aumentar e ter uma clareza de quando é churn e quando não é. Quando tiver esses dados muito bem trabalhados, assim, vai aumentar a receita em cerca de 25% a 30%. Sim. Fácil. Quem trabalha CRM, né? É 25% a 30% a mais de receita recorrente. Aula de... Isso não é um podcast. Isso é uma aula de marketing. Fala, PH. Não, é principalmente entender a importância do dado, né? Porque quando o empresário, né, o franqueado, ele não preenche o dado correto, ele está tirando dinheiro do próprio bolso. Ele está tirando literalmente pelo fato dele não conseguir ter relação com aquela cliente, não ter contato com ela, não ter uma ponte de contato onde ele consegue criar uma recorrência muito maior e principalmente apresentar o negócio para ela da forma correta. Porque a relação mesmo, de fato, ela traz uma recorrência que principalmente consegue alimentar o ticket médio, né? Levantar ele, porque você começa a gerar interesse e procura, né, da cliente por produtos que às vezes ela não conhecia ou que não ia conhecer só por estar na loja, né? E você começa a apresentar a marca para ela. E você falou uma coisa para mim muito poderosa que chama dados, né? Que são os dados da nossa cliente. E às vezes na correria as pessoas acham que não é tão importante. Esses tempos atrás, eu e a Márcia fomos palestrar numa cidade interior bem pequenininha, fomos comprar um café. A pessoa pegou do CPF ao e-mail todos os dados. Eu falei, gente, é só um café? É só um cafezinho? Ela, não, porque a gente precisa. E ali a gente viu o quanto era importante os dados para aquela recepcionista. Com certeza, ela foi muito bem treinada e ela entendeu a importância de ter os meus dados cadastrados ali naquele lugar. Então, assim, a gente ficou, né, até reflexiva sobre isso. Como que a gente está tratando os dados? Porque quando a gente fala, muitas vezes, para a rede, vamos pegar o CPF,
tem-se muita objeção. E hoje é super natural. As Sim. pessoas Comum. entendem que é comum. Então, não existe objeção para dados. Se a cliente está no seu estabelecimento, é porque ela confia. Então, ela não tem problema em entregar os dados dela, né? E faz toda a diferença, como vocês estão colocando aí, Sim. né? E até um ponto sobre dados, né? Vamos lá, há 6 anos o WhatsApp foi vendido para o grupo Meta por quê? Dados? Foi só por conta de número de Só telefone. dados, número de telefone. Eles não monetizavam naquela época. Exato. Não existia o WhatsApp Business. Foi uns 2 anos antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia que foi vendido. Não existia monetização no WhatsApp. Hoje existe, através do WhatsApp Business, tem anúncios, tem shopping dentro. Mas isso tudo o Grupo Meta que fez. Mas não era a intenção do Meta, era por conta do tanto de pessoas que utilizavam a ferramenta. Daí você vai para até na China, né, que tem qual é o nome? Sempre esqueço. A ferramenta que é de tudo, é comunicação, é cartão de crédito, é tudo. Sei. Por quê? É sobre Esqueci. dados. Tá tudo centralizado. Tá tudo centralizado. Então, quem não tem dados, assim, é perigosíssimo, porque você fica na mão dos outros. Exato. Quem tem dados é rei, né? Não tem como. É o Você novo sabe petróleo. Você sabe comportamento, você sabe tudo. Então, você sabe até, no nosso caso, imagina, olha que sonho. Eu sei que a Michelle veio aqui, fez o fast retoque, e eu sei quando ela veio aqui, fez o segundo, depois de tantos dias. 5 dias antes dela precisar voltar, eu já vou mandar para ela falando que ela precisa vir. Eu estou sendo ativo de novo, eu não estou esperando a boa vontade dela. Então, é sobre você antecipar e comunicar da forma certa. Por isso que, voltando no início, marketing não é só sobre arte bonita, é sobre estratégia para dar mais resultado. Exato. Essa é uma estratégia. E isso é o caminho do nosso marketing aqui na Festa Escova. Nessa convenção de 2024, nós vamos apresentar algumas ferramentas para trabalhar isso, porque precisamos, mas também não deixaremos o franqueado fazer isso sozinho. Nós vamos apoiá-los em tudo que for preciso para a gente trazer essa tratativa e essa nova tese de marketing para 2025. Tá? Boa. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que vocês queriam falar para a gente encerrar? Alguma dica, sugestão, opinião? Acho que não. Eu sou muito ruim com perguntas. Principalmente a gente entender a necessidade da relação. Eu acho que fica um grande ponto aqui para mim, que é entender que realmente existe alguém lá do outro lado e que a gente tem que entender como comunicar e principalmente se posicionar. Porque a marca ela é um mecanismo vivo, né? Ele vai ganhando forma, principalmente quanto mais vai crescendo. Então, assim, a forma como você trata o seu cliente é muito importante porque diz muito sobre a sua marca, né? Então, por isso que a gente tem tanto zelo aqui, né? De sempre responder com agilidade, buscar, né, trazer uma resposta para cada caso de forma que vá trazer um benefício também positivo para a empresa. Então, isso também fica para a relação dentro da empresa, né? E só para finalizar, eu costumo usar um exemplo muito, muito bacana que eu tive que ir em um estabelecimento X e eu olhei a nota no Google. E a nota era 1000 avaliações com 5 estrelas. Eu falei, cara, impossível, o que está acontecendo? E aí eu fui por essa curiosidade. Então isso mostra como o interesse, né, o comportamento do ser humano atraiu você por uma nota. Exato. Gerou uma curiosidade. Fala, o que esse cara está fazendo que ele tem uma nota dessa? Se fosse ao contrário, eu não iria. Eu não iria. Tá. Completamente. Então, assim, é muito importante. É sobre isso, é sobre tudo isso. Pessoal, nós finalizamos agora mais esse episódio, essa aula, nosso podcast sobre marketing com o PH e o HG, essa dupla que tem muito a contribuir conosco. Está sendo apresentado muito conteúdo na convenção agora de setembro de 2024. Estamos gravando esse episódio um dia antes e amanhã tem muita novidade para os franqueados, né? Aguardem. Obrigada. Obrigada. Obrigado.